Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Dia 7 de junho de 2025, sábado. Mais um dia de vida do dom de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Minha Marituba amada. Bom dia com Deus no coração para minhas amadas acadêmicas e meus queridos acadêmicos. Bom dia para nossas acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla e Isabelle Nascimento. Bom dia também para o acadêmico honorário Alain Besteiro. Já entre nós, o nobre acadêmico Renan Farias, que vocês devem estar com saudade do vozeirão dele, né? Do desempenho radiofônico do nosso nobre acadêmico, já está conosco. Veio de helicóptero, quase não chega. Mas o helicóptero desceu aqui na frente, foi tudo bacana. Quase bate no chevette do mestre Orlando, mas estamos aí, vamos aí. Bom dia também para a senhora Keila Dairan, diretora-geral da Rádio Umari, Um abração para a nossa querida prefeita Patrícia Alencar, que é sensacional nas redes sociais, magnífica, bela, nossa prefeita municipal. Mestre Orlando não queria que eu falasse sobre isso, mas isso é atração nacional. Ninguém pode ter as restrições, ter as críticas, mas isso é normal da vida política. Um abraço também para a nossa vice-prefeita Bárbara Marques, nossa grande vice-prefeita. Um abraço no Ivan Melo Soares, presidente do Instituto Profissionalizar de Marituba, que tem outorga da Rádio Umari. Um abraço para o Queco. O Queco Tavares deve estar alegre porque o Paysandu ganhou ontem, não foi? O Paysandu ganhou? De cabeça para baixo. Paysandu ganhou, né, Queco? Aliás, eu não faço, eu sou remista, mas eu quero fazer aqui. Com certeza. Prestar minha solidariedade à torcida do Paysandu, porque nós precisamos que os dois clubes tenham êxito, tenham sucesso para o futebol do Pará, porque o futebol gera renda, gera emprego, gera trabalho, tem influência na economia. Você vai no Mangueirão, você vê, aquilo ali é uma indústria futebolística. O futebol hoje é indústria. O futebol é um processo integrante da economia do país. O futebol no Brasil é prioridade. Então eu quero o sucesso do Paysandu e o sucesso do Remo. Agora, quando joga Remo e Paysandu, por favor. É diferente. Você é Paysandu e você é remista. Eu sou remista, você é Paysandu. E te respeita. Vamos torcer pela recuperação do Paysandu. Você empata ou dá de 3-1? Remista Paysandu ali. Empata ou dá de 3-1 no Renan? Paysandu. Empatou. O Renan, Paysandu? Torço pelo futebol do Pará. Muito bem. Neutro, mas esportista. Também quero mandar um abraço para o chefe de gabinete, Nilson Serrão, da nossa gestora da transformação. Para o secretário municipal de governo, Anderson Lima. E para a secretária de comunicação, vou trazer a secretária de comunicação aqui para a gente ter um papo. Ana Beatriz Almeida.
E um abraço também para as moçoilas, as garotas lindas e bonitas que trabalham no gabinete da nossa prefeita, a Naura, a Luana e a Davina. Minha gente, eu vou introduzir num programa acadêmico que hoje é o aniversário do nosso pároco, o cônego João Paulo Celestino. O cônego João Paulo Celestino já foi reitor do seminário Pio X, é doutor em teologia e nos dá a honra, o prazer espiritual de ser o nosso pároco. E hoje ele aniversaria, e eu peço que este sacerdote de Cristo continue conosco, anunciando e vivendo a palavra de Deus. Parabéns, cônego João Paulo Celestino. A frase ou a trova do programa: o espírito se enriquece com aquilo que recebe, o coração com aquilo que dá. Vitor Hugo. Bom dia, queridos e queridas ouvintes da Rádio Mari, a mais conceituada emissora comunitária da região metropolitana de Belém, quiçá do estado do Pará e orgulho de Marituba. Mando também um abração para o doutor Arthur Arruda, presidente da subseção da OAB de Marituba, doutor Mauro Miranda, doutor Leandro, doutor Orlene Soares, doutor Gentil. Ontem acadêmico Renan e acadêmico Orlando, nós instalamos lá na subseção da OAB a comissão de meio ambiente da subseção de Marituba, visando essa adesão à COP30. E tivemos um representante também da comunidade, que é o Sérgio Araújo, esteve presente. Nós instalamos ontem a comissão de meio ambiente da subseção da UAB. E eu aproveitei ontem, na hora do meu discurso lá, para dizer que o município de Marituba, através da nossa prefeita e da secretária de meio ambiente, da Bárbara Marques, nós aderimos ao Pacto Federativo, né, que é a União, os estados e os municípios, para o sucesso, o total sucesso da COP30. Porque já tentaram tirar a COP30 do Pará, já depreciaram a nossa capital, já tentaram estragar com a COP30 no Pará, em Belém do Pará, e vai ser em Belém do Pará. E nós temos que participar, aderir a esse projeto, porque vai mudar, se Deus quiser, a história do Pará, principalmente da natureza, dessa criação maravilhosa de Deus que nós estamos destruindo. E a Amazônia é a reserva de vida para o mundo. É a Amazônia, a reserva de vida para o mundo. E a COP30 é um passo gigantesco para reconhecer no Pará a riqueza que o Pará tem. Com a palavra o mestre Orlando Ataíde e depois o acadêmico Renan para as considerações iniciais. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, mais uma vez. Prazer imensurável estar aqui nessa conversa franca, nessa conversa informal, neste programa que já faz parte da nossa vida, e agradecer a presença do acadêmico Renan, que já inclusive ocupou a cadeira principal do programa, né? Certa vez. E queria dizer também que sou professor na minha escola, uma escola grande, fica no Distrito Industrial, mais de 80 professores. Ontem foi ventilada, a gente não queria falar, quando o presidente falou que eu não queria, é porque pela natureza do programa, né? O nosso programa é um programa de natureza cultural, literária, né? Não tem esse viés político muito acentuado. Mas eu queria dizer à prefeita, se ela realmente tiver a oportunidade de nos escutar, que esse assunto foi elencado ontem lá na sala dos professores e, por unanimidade,
todos os presentes emprestaram apoio, né, Muito bem, ótimo. à prefeita, porque a misoginia, né, a questão de gênero hoje é uma questão que está aí para ser discutida, né? Então, inclusive também fiz uma postagem, né, no Facebook apoiando, então, que a prefeita tenha o apoio, né, inclusive não só de Marituba, ela está reverberando, né, no Brasil todo e talvez até no outros países, Certeza. essa questão, né? Então, como a prefeita realmente tem uma estrela imensa, né, do tamanho de Júpiter, né, parece que tudo em volta dela sempre acaba voltando para ela, né, e crescendo aí. E quero também, nesse início, acadêmico Renan, falar em relação à questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, que transcorreu no dia 5. E nós fizemos lá nessa escola um evento que me surpreendeu, sabe? Eu fiquei assim extremamente... Lágrimas me caíram dos olhos por ver esse protagonismo juvenil que quando quer ser protagonista acaba sendo, né? É um projeto que houve na escola e houve um desfile, presidente e Alex, lindas estudantes, todas elas, todas com vestidos a partir do papel. Ótimo. Lindas assim, uma mistura fantástica de preservacionismo e arte, né? Então foi assim um evento muito, muito significativo, né, que simboliza exatamente esse dia tão importante, que foi o dia 5. E depois eu também ontem produzi um poema, ontem antes de vir para cá, em relação a essa questão do meio ambiente, que a gente vai então depois compartilhar com os nossos ouvintes. No segundo tempo. Com a palavra ao acadêmico Renan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mari. É uma alegria poder estar aqui novamente, iniciando o mês de junho. Todos, talvez, ou boa parte dos nossos ouvintes, já ouviram falar que estamos em tempo de Pentecostes. E o que é interessante é que esse evento, ele iniciou a partir da outorga da Torá, que o povo hebreu na caminhada do deserto, eles eram uma comunidade em que era muito forte a questão agrícola, semear e colher. E sabe o que é muito interessante? Que questões ambientais, como o acadêmico Orlando estava falando, isso é uma preocupação milenar. Isso é uma prática que em muitos lugares é natural, é um princípio. E esse princípio ele precisa ser propagado a cada dia. E o mês de junho, que estamos finalizando o semestre, primeiro semestre de 2025, é um ótimo mês para a gente poder fazer uma autoanálise sobre a nossa vida. O que temos feito, o que temos sido, o que temos produzido. E nesse programa, que é uma grande oportunidade, é uma reflexão semanal que a gente pode fazer. Na minha escola, Ana Teles de Benevides, né, um abraço à diretora Alcione, tivemos um evento, segundo sarau literário, e um dos desfiles fez alusão a essa questão ambiental. E é muito interessante a gente continuar semeando e propagando aquilo que verdadeiramente vai fazer a diferença na nossa sociedade. E eu parabenizo a todos que estão aqui, uma gratidão, acadêmico Lázaro, pelo convite, porque esse programa, ele é uma semeadura todos os sábados. Obrigado. Cultura, de valores, de princípios, coisas que muitas vezes não têm tido um tempo reservado no horário nobre da TV. Ou talvez não é destaque nas redes de streaming. Perfeito. Mas a rádio, ela se mantém viva, viva. Propagando princípios. Porque pensa um meio de comunicação que propaga muitas coisas em 2 décadas, em 2 séculos, é a rádio. E isso se mantém vivo. Não importa o que está surgindo de novidade, a rádio se mantém viva. Graças a Deus. Muito bem. Acadêmico, a categoria do acadêmico. Acadêmico é a mesma história do livro, é o livro físico, né? Exatamente. Quando chegou o livro virtual, achavam que o livro físico ia morrer. E olha as feiras, né, de livro cada vez mais poderosas, né? Então a mesma coisa acontece com o rádio, né? Até porque o rádio radinho lá da beira do rio da Amazônia. No celular, né? Porque o celular fica ouvindo a rádio.
O pessoal ouve o nosso programa no Rio de Janeiro. Entendeu? Pois bem, o Pentecoste, como o acadêmico Renan levantou a questão, o Pentecoste são 50 dias para nós, 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Pentecostes. E Costes eu acho que tem relação com a Páscoa, né, com a Páscoa que o acadêmico Mas tem falou. relação com o Remo, que pentacampeão? Não, né? Vamos deixar de lado esse aspecto, porque o leão é uma coisa... Eu faço aqui o advogado do diabo, o sempre Pentecoste. provocando. E nós festejamos, é uma solenidade que nós da Igreja Católica, nós festejamos amanhã, dia 8, dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Eu, antes de entrar no Aqui é o Poema, eu quero mostrar aqui uma relíquia de um rapaz que está aqui, de um senhor que está aqui a meu lado, que ele é acadêmico, cadeira número 15 da UMAN. Ele ofertou este livro para a minha mãe. Este livro o mestre Orlando ganhou num concurso nacional da Academia Brasileira de Letras. Vejam só que maravilha. A dedicatória para minha mãe, a professora Laura. Que este seja um dia especial em sua vida, feita de horas, dias, minutos, segundos também especiais. Um abraço ao Orlando Tadeu Ataíde, em 10 de dezembro de 2005. E olha o introito do trabalho dele, na Academia Brasileira de Letras. É sobre a imagem. Dizem que a imagem vale mais que 1000 palavras. Digo que a palavra por si só são todas as imagens que existem e que podemos imaginar. Mestre Orlando. Valeu, presidente, pela lembrança. Aqui é o poema. Hoje nós temos os poemas da acadêmica Margarete Resch e do acadêmico Padre Paulo Falcão. Precisamos da nossa segunda antologia, que essa aqui já está exaurindo, né? Todo sábado... Nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para que a gente possa fazer... Para que a gente possa... na reunião, inclusive eu quero avisar que nós teremos uma reunião, se Deus quiser, eu falei agora com o acadêmico Renan, com o acadêmico Orlando, nós teremos uma reunião, não é extraordinária, mas essa é uma reunião, precisamos dessa reunião. Sim, correto. Para tratarmos de vários aspectos, inclusive do nosso segundo diálogo literário. Eu espero a presença de pelo menos do quórum necessário para nós discutirmos e deliberarmos a respeito de vários temas. Mas temos aqui o poema da acadêmica Margarete Resch, cadeira número 9. Vida em poesia. Hoje vivemos em um olhar sublime, flor do amor perfeito. Chuvas de bênçãos a navegar, num sorriso em cada leito. Somos poesia, somos união, somos maestria, somos afeição. Cantamos e encantamos, vivemos com amor, unidos em poesia como uma sublime flor. Ainda com espinhos a lapidar, superação a cada dia, todos juntos a trilhar um caminho com alegria. Cada dia uma página nova, que vemos com maestria, uma vírgula ou um ponto. Tudo vira poesia. Um poema pertencente à questão da metalinguagem, ela falando da própria, né? Utilizando a palavra para falar da própria criação poética, né? Através da palavra. Legal. Acadêmico Padre Paulo Falcão, cadeira número 18. É uma continuação porque... É muito grande o texto dele. É muito grande o texto dele de nossa coletânea. Tem que ler por parte. Realmente. Por parte. O nome do poema O nome do poema é Saudades de uma Obra de Arte. Sim, é muito bom. Minha primeira joia não é ouro nem prata,
tampouco se compara à bijuteria. O cordão do amor me envolve, o ventre de minha mãe me aquece, e nada se compara a seu valor sentimental, alimenta a vida e me faz crescer. É o cordão umbilical. Padre Paulo Falcão. Metafórico. Metafórico, é? Interessante. É o programa Literatura nas Ondas do Rádio. Poema, canção, pode ser, mestre Alex? Pode, ele deixou. Eu não fiz hoje escrito isso, o problema é de conteúdo. Nós estamos agora o acadêmico Renan disse que nós estamos em junho, presidente. Nós estamos em junho, quadra junina. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Meu São João, eu não, meu São João, eu não tenho alegria. Só porque não vem, quem tanto eu queria. Só porque não vem, quem tanto eu queria. Danei a faca no tronco da bananeira, não gostei da brincadeira, Santo Antônio me enganou. Saí correndo lá pra beira da fogueira, lavei meu rosto na bacia, a água se derramou. Tem tanta fogueira. Ei, São João, velho pai d'égua, São João. Vamos lá para a questão. Ganha R$50. Falar em R$50, eu acho que o Mauro Penedo e o Naldo Trindade ficaram com raiva porque não receberam os prêmios. Os prêmios de vocês estão aqui porque comigo. Pode vir receber. Porque eles ficaram empatados. O Alex, quando me deu a mensagem, quem tirou o primeiro lugar foi o Mauro Penedo. Mas como eu tinha anunciado que foi o Naldo, venham buscar aqui. É R$1.500 para cada um, hein, sonho? É R$50 para cada um. Mas agora quem acertar é essa daqui. A imagem de correr para a beira da fogueira e ver o próprio rosto refletido na água que se derrama é uma metáfora de alegria de ver o rosto da água da bacia e se achar bonito? De ver o rosto de quem tanto queria? Ou nenhuma das duas alternativas? Quem acertar... Não, ainda tem a terceira. A esperança é que se desfaz, assim como a água que apaga o reflexo. Vou repetir. A imagem de correr para a beira da fogueira e ver o próprio rosto refletido na água que se derrama é uma metáfora A, da alegria de ver o rosto na água da bacia e se achar bonito, lindo. B, de ver o rosto de quem tanto queria. C, da esperança que se desfaz assim como a água que apaga o reflexo. Quem acertar a alternativa da metáfora ganha R$50 para comprar o livro do acadêmico Renan. Por favor. Nós temos 6 minutos para o primeiro tempo que eu passo para o acadêmico Renan. Pois bem, doutor Lázaro, e vai aumentar o número de pessoas, interessadas em participar aqui do nosso programa. Novos começos ou recomeçar? Algo que parece a mesma coisa, mas há uma diferença significativa. A acadêmica Geni Begot, em seu poema Recomeçar, diz o seguinte: quando eu era pequena, vivia a correr, e o tempo passou sem eu perceber. Na escola nunca fui aluna aplicada, pois era muito difícil aprender tabuada. Na adolescência tanta coisa descobri, e o tempo passou. Tentei não me ferir, mas não podemos escapar. E a luta tá aí. Para que passar? A vida adulta me trouxe tristeza e alegria. No entendimento e na sensibilidade, trouxe poesia. Hoje vivo a sonhar com os tempos de criança,
e dá vontade de recomeçar. Legal. Geni Begô, nossa acadêmica da cadeira 12 da Almari. E o interessante é que recomeçar não é necessariamente a mesma coisa que novos começos. Porque recomeçar parte do pressuposto em que eu posso insistir em algo, fazer da mesma maneira, fazer novamente. Esse rei aí muda tudo, é o pressuposto que tu falaste. Mas quando falamos em novos começos, aí nós temos um outro olhar. Porque eles não existiam, vão existir a partir de agora, né? Os novos começos. Né? Aí já tem a ver com não com a insistência, mas com fazer diferente. Com a busca, né? Com a busca. Então a acadêmica traz esse sentimento legal, que as pessoas, de modo geral, elas recomeçam. E muitas vezes elas querem o mesmo resultado. Correto. Mas novos começos, nós temos a chance de fazer diferente e ter resultados diferentes. Muito difícil, né? Nem todo mundo consegue recomeçar, porque é complicado, né? É algo assim que puxa muito, né? Pela tua vida, né? Pelo que tu eras e pelo que tu queres ser, né? Mas é possível, né, acadêmico? É possível, sim. Imagine da seguinte forma: quando recomeçamos, tentamos reaproveitar os mesmos materiais. Correto. Tentamos fazer certas reformas e ajustes. Mas repita, por favor, o verso, ou a estrofe. O poema Recomeçar? Sim. Eu acho que essa parte do recomeçar, finalzinho, com ênfase no recomeçar, no finalzinho. Vamos lá. No entendimento e na sensibilidade trouxe poesia. Hoje vivo a sonhar com os tempos de criança e dá vontade de recomeçar. Então, a vontade de recomeçar é trabalhar com as estruturas antigas, dando outro aspecto, tentando. Mas sem esquecer, né? Sem esquecer, porque você está usando a mesma base. Reaproveitar, né? Reaproveitar, isso mesmo, acadêmico. Readaptar. Novos começos, já uma mudança de paradigma. Claro. Eu vou trabalhar com materiais novos, uma base nova, com algo novo. E com certeza teria um resultado diferente. Recomeçar, acadêmico Orlando, não é fácil. Porque quando eu mexo com estruturas que já foram utilizadas, eu mexo com algo sensível, algo que traz uma memória de dor. Correto. E essa dor, ela pode virar um sofrimento. Para o poeta, dor é oportunidade. E não se precisa recomeçar aquilo que foi bom. Geralmente se recomeça a partir, a partir daquilo que não serviu, que tu achas que precisa ser mudado. Mas a acadêmica diz o que foi bom. Correto. Ela vai começar o que é bom com outro sentido, outra forma, né? Mas ela está revivendo aquilo que era bom. Sim. Correto, também. Até porque muita gente, doutor Lázaro, diz assim: eu quero esquecer meu passado. Exatamente. Eu quero apagar meu passado. E isso não é possível. Por quê? Se hoje eu estou aqui, é fruto de um passado que é um processo. Então o passado, ele é um memorial daquilo que vivemos hoje. A história, né? É uma história. Imagine se isso fosse apagado. Correto. O que seria de cada um de nós? Então esse poema é muito interessante para que esse programa, a cada semana, a gente recomeça, a gente faz algo novo. Muito bem, ótimo. Beleza, correto. Bom dia, meu grande amigo acadêmico de letras. Bom dia dos meus grandes acadêmicos, Renan e Orlando da Academia de Letras de Marituba. Estou aqui, como sempre. É o Naldo, né? É o Naldo, é? Naldo Trindade? É o Naldo Trindade, é? Isso. É o Naldo Trindade. Ele está dizendo que, mestre Orlando, que a alternativa correta é a B. E não é. Não é a B. Metáfora. Naldo é metáfora. Olha o que ele está dizendo, é Alex. Lembra o doutor Lázaro dos meus 50? Estão aqui os teus 50. Vou deixar na mão. Vou deixar na mão do Alex. Mandar o filho dele, que sempre vem. Manda o seu filho apanhar os seus 50. Mauro Penedo, por favor, vem buscar os teus 50. Foi aniversário dele, inclusive, do Mauro Penedo. Quando é o aniversário? Esses dias agora. Mas foi ontem o aniversário do Mauro, né? Um abração, felicidades ao nosso amigo Mauro Penedo. Intervalo. 8 horas e 31 minutos, o Alex deu 1 minuto.
Vamos para o intervalo do apoio cultural e voltamos no segundo tempo. 8 horas e 37 minutos na capital do Mari. Segundo tempo do programa, passo a palavra para o acadêmico Orlando Ataíde. Aí tu introduz aí que eu vou fazer a leitura do texto, né? É poema? É um poema? É um poema sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele não gosta da palavra declamar, ele me chama a atenção, ele vai ler, ele não gosta da palavra declamar. Então, assim, eu queria iniciar dizendo que o mais importante, eu acredito que todos que estão aqui têm essa concepção já muito definida, muito clara, de que hoje, apesar dos ataques, né, que a Terra tem sofrido, há uma certa consciência ecológica, né, mundial inclusive, em relação à questão da necessidade imperiosa de se ter novas atitudes em relação à questão do planeta Terra. E aí, aproveitando a passagem do dia 5 de junho, considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, eu produzi aqui um poema, um textozinho, né, que eu gostaria de compartilhar com as ouvintes, os ouvintes e os convidados. Convidado Renan e todos aqui, todos que estão na escuta do programa. Terra, nossa morada, eras verde como uma esmeralda, tinhas viço, eras a princesa da Via Láctea. Os poetas, menestréis e cantadores faziam poemas e trovas para tuas belezas intocáveis. Mas eles vieram, cortaram tuas raízes, derrubaram teus pés verdes, plantaram riquezas impuras em tua pureza de donzela, feriram tuas veias líquidas com o veneno dos restos jogados, plástico, pneus, o lixo que te sufoca como cordas no pescoço dos enforcados. Homens de paletó e gravata, olhos de ganância, ordenam que máquinas impiedosas cortem tuas árvores inocentes. Mães de 100 anos, filhos e netos de 10, que tombam abatidos como pássaros em pleno voo. Sangras e teu sangue verde escorre nas consciências inconscientes de teus filhos, ingratos, inquilinos vorazes, que querem te sugar como se fosses uma grande suculenta laranja verde. Mas és forte e resistes aos ataques covardes de quem deveria te defender, como um filho defende uma mãe protetora. Sem ti será o caos, o abismo, um buraco negro no universo sem luz. Terra, estás doente, adoecida pela ganância de quem só te quer como amante, não como mãe. Mas ainda tens filhos para te proteger, milhões deles, que só querem de ti o que tu podes dar. Guerreiros que erguerão uma cidadela de defesa para que possa sobreviver, verde e saudável, para sustentar com teu seio farto este mundo de meu Deus. Viva a terra, nossa casa. Espetacular. Palavra acadêmico Renan para poema também. Maravilhoso, acadêmico Orlando. Obrigado. Texto assim, idôneo, né? Reflexivo e que promove, né? Não apenas o Dia do Meio Ambiente, mas verdadeiramente isso ser um princípio. Porque princípio é algo que se torna uma prática sem uma necessária disciplina. Quem sabe o recomeço, né, cara? Um recomeço que a gente pode, aqui, né? Pode contribuir verdadeiramente. Obrigado pela análise. Eu tenho um texto, um poema que eu vou ler da minha obra Vozes, a Voz Oculta, que é profético. Cada elemento de culturas milenares tem algo a nos dizer para toda uma humanidade. Profético, trigo flutuante, cevada nas mesas triviais, uvas das refeições estáveis, azeite que perfuma a alma dos espirituais, mel de tâmara dos territórios reais, curados, libertos e vivos, romãs do profético amanhã, sem vestígios do ontem,
com a esperança dos cestos da provisão de hoje, da virtuosa mulher, primogênito menino e do provado e puro homem. Lindão. O trigo, ele faz alusão à colheita. O trigo, interessante que para que ele nasça, ele precisa morrer. Cevada, o alimento que geralmente a pessoa menos favorecida tinha há 2000 anos atrás, como peregrino no deserto. Cevada era como se fosse o pão do pobre. Tâmara é o mel mais puro que se tem. E a tâmara, ela traz essa doçura, né? Que muitas vezes as amarguras da vida impedem a gente de contemplar o que está por vir. Romã era o remédio daquele que muito falava, o sacerdote. Era como se fosse o anti-inflamatório daquela pessoa que usava a voz. Hoje em Israel, as pessoas tomam suco de romã quando estão com problemas na voz. E o interessante é que ela pode ter até 613 sementes. Ave Maria. E cada elemento da terra, ele precisa ser cultivado, ele precisa, porque há coisas que podem até durar, mas não com a mesma qualidade. Então, isso vale para todo o meio ambiente da nossa vida. É uma profecia espetacular. Essa profecia é uma profecia, não é? Sim, correto. Uma antevisão do que nós temos que preservar a natureza. Nós vivemos dela. Eu sempre digo em minhas palestras, uma pessoa feliz, uma pessoa que se conhece, sabe seu valor, que respeita, tem outridade, ele entende que aquilo que ele preserva não é só para ele. Sim, Exatamente. Mas é para uma comunidade, é para uma sociedade e Futuro. para o legado que ele está deixando. Muito Então bem. isso tem a ver com as nossas relações, isso tem a ver com o nosso ofício, isso tem a ver com tudo aquilo que a gente produz. Porque tudo é uma semeadura. A semeadura é opcional, mas a colheita é garantida. Correto. Palavra da salvação. Correto. E né, interessante, né, cara? Toda vez que tu vens aqui, a gente Aprende. tem essa... Ontem, eu comprei uma romã. Sabe por que eu comprei ontem? Porque era muito cara, R$45. Hoje estava 29. Eu comprei uma. Se eu soubesse que tu vinhas me dizer isso, eu teria contado os grãozinhos. Mas é uma grande desse tamanho. É fantástico. Doce. Falar em romã, falar em cevada. Bora falar do boi. Ah, sim, Boi, eu queria era te conhecer. Boi, eu queria era te conhecer. Pra saber como era antes, pra saber como é que foi. Pra saber como era antes, que a gente fazia boi. Boi, a mimosa te espera no pasto. Boi, a mimosa te espera no pasto. Princesinha da fazenda, o óleo dela eu não afasto. Princesinha da fazenda, será ela o meu repasto. Boi transformoso, dia 22, levantamento do mastro de São João. E dia 29, o cortejo, o arraial pela cidade de Marituba, do Boi Transformoso. Nós mandamos fazer uma camisa, mas saiu muito cara. Mas quem quiser comprar, custa R$30. Mas o boi ficou lindo, o boi na camisa. Nós vamos 20 para a diretoria, para as pessoas que estão ajudando. Mas quem quiser comprar é lá no Edno. Ficou linda, eu vou trazer no programa de sábado e mostrar aqui. Ficou linda a camisa do Boi Transformoso. Presidente, eu estou aqui doando 10 camisas, tá? Muito bem. 10 camisas doadas pelo Mestre Orlando. Agora é para... Não são suas, você distribui. Não, para repassá-las para aquele realmente que... Não, só distribui, então... fica a seu critério. Então. Fica a seu critério. Eu vou dar o contato do Edno, você liga para ele. E você manda fazer a camisa e distribui. O Mestre Orlando vai dar 20, né? 10 camisas. 9, porque uma vai ser minha, né? Você vai no cortejo, né? Vai no cortejo. Com certeza. O Boi Transformoso, dia 29.
É o programa a Literatura nas Ondas do Rádio. Eu vou me reservar para fazer só a parte final do programa. Eu passo a palavra para o mestre Orlando e depois para o acadêmico Renan. Eu passaria a bola aqui para o Renan, né? Porque eu acho que a presença dele aqui é significativa, relevante. Porque, inclusive, porque nós estamos fazendo aqui... E não é só pela voz, né? Maravilhosa. É pelo conteúdo que ele traz ao programa. Então, eu passaria para ele. Nós estamos fazendo aqui, acadêmico Renan, eu e o mestre Orlando, nós estamos apresentando todo o programa, o conteúdo da nossa escola literária. Hoje a gente ia falar, inclusive, disso. Né? Nós vamos falar hoje sobre a perífrase, cataclese e mais... Ele, vindo os poemas dele, já está fazendo. Sim, correto. Está fazendo as figuras de linguagem perfeitamente. Com a palavra, o acadêmico Renan. Perfeitamente, acadêmicos. Sinto-me honrado, né? Sempre que eu participo daqui. E eu sei que esse período, né, que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão celebrando, né? Porque os dias têm sido difíceis cada vez mais, não é? Eu percebi que nesse ano as pessoas ficaram mais doentes. Sim, correto. Né? Com o tempo. Professores, né? Professores, profissionais da saúde, estudantes. horrível, E muitas vezes a enfermidade, ela pode ser... O lado positivo dela é que ela nos tira daquela rotina e a gente pode analisar, será que temos cuidado desse corpo? Sim, correto. Será que temos cuidado daquilo que entra nas nossas vidas? Porque eu digo assim, eu posso pensar de duas formas. Ou a doença é algo que está me atrapalhando, ou ela é um alerta para eu cuidar mais de mim. Correto. E eu... Tu tem esse distanciamento para analisar a situação. Para analisar... A febre é o anúncio de alguma coisa, Sim. né? A febre. Alguma coisa. E quando eu lembro da segunda geração do romantismo, Sim, os poetas que tínhamos, infelizmente, com 21 anos, nós perdíamos alguém que, se vivesse mais, contribuiria de uma maneira mais significativa para a literatura não só do país, Sim, mas para a literatura nacional. Porque os nossos escritores, eles ganharam visibilidade. Demorou, mas chegou o tempo. Pensou um poeta como Álvares de Azevedo morrer com menos de 21 anos e deixar uma obra fantástica que até hoje é analisada no mundo todo. Imagine se fosse dessa facilidade de... E acadêmico, essa questão desse adoecimento, essa questão dessa morte prematura desses poetas, parece que era algo que eles procuravam, né? Inclusive como uma tendência da própria estética da segunda geração, né? A morte como a coisa da fuga, né? Para não aceitação de determinadas restrições que o mundo determinava, né? Vamos lá. Verdadeiramente. E aí o que é que nós percebemos? Que a geração saúde, ela veio se mobilizar a partir dos anos 80. Quando as pessoas começaram, as academias... Caminhadas. E eu fico pensando, temos muitas academias, mas ainda não temos a preocupação com o ser humano na sua totalidade. Sim, mas apenas como uma parte. E esse poema, Valor da Vida, de minha produção, que aqui encerra a minha participação, de ouro, né? Falar de valor da vida. Falamos de meio ambiente, mas nós somos o primeiro meio ambiente, né? É algo que parte de dentro para fora. Eu entrego para a sociedade aquilo que eu vivo quando estou na solitude. Valor da vida. Com o passar do sopro do tempo, se experimenta vários cardápios. Se guarda, se compra, se vende. Ou se dá o que se tem. Vilões se sentem vítimas. Escravos sonham em ser livres. Nos sonhos de alguém estranho, o valor da vida se vê na medida. No vale, no poço, no deserto, no buraco. Mesmo que a etiqueta seja alta no cansaço, a aliança de ouro fino se prova no fogo. Homem digno, mulher forte supera e não se apega no passado. Muitos querem nos comprar ou até mesmo usar e abusar sem levar. Embora poucos ainda crescem em um ser supremo que nos fez coroa da criação. Filhos com nova identidade, sem necessitar pecar. 1 milhão pode impactar muitos projetos de vida, mas nem todo cifrão pode comprar o sorriso.
vida que segue depois de um relacionamento. Horas de tormento podem se tornar cachoeiras de sabedoria. Quem não gastar tempo para se construir, pagará caro depois de desmoronar. Nas esquinas da vida, o estreito me fez vencer o medo. No meio dela, os sofrimentos e lamentos, um dia se vão como um vento. O fim de tudo jamais se apaga, nas lindas memórias, pois um terrível passado restaura um futuro de glória. Lindo, 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 lindo. Com a palavra, o mestre Orlando para despedidas. Mais uma vez, né? Hoje o programa foi assim muito diferenciado, Espetacular. né? É muito emotivo, né? Vocês percebem que nós não somos profissionais do rádio, né? Estamos aqui, mas a falta de profissionalismo ela é compensada pela emoção, né? Que eu estou aqui segurando as lágrimas aqui, né? Pelo programa de hoje, por tudo aquilo que foi expressado aqui, né? Os poemas, os pensamentos, e para mim foi um programa fantástico e muito obrigado por esse momento aqui. Nós estamos chegando ao fim do programa, minha gente. Um programa maravilhoso, um programa espiritualizado, poeticamente espetacular o programa. Quero mandar um abraço para o Jacó, para o meu amigo Jacó, para os empresários Daniel Oliveira, Antônio Armando, Davi Leal, Orlando, o amigo Ronielson Alencar. Eles estão dando um apoio gostoso, um apoio sincero, um apoio que empolga para o Boi Transformoso. Para o Gilberto, ei Gilberto, o boi vai rodar aí, meu irmão, o boi vai rodar. Gilberto do Querol, o Luiz Dilton, o Bebeto Serrão, o Mori Bergman, o Rodrigo Falcão, o Marcão do Alho, e agora do boi, o Zizo, o rei do esporte, em Abutirã. Olha, a menina perguntou, doutor, mas o que é Abutirã? É Marituba de trás para frente, minha filha. É Marituba de frente para trás e Marituba de trás para frente. Parece nome de lugar mesmo, Abutirã. Delmiro Rocha, secretário adjunto da SEMASC. Ao Brito e o Dadinho lá na entrada do Uriboca, o Dejalma Lima da Cruz, o Felipe e a Adriana, a Remédio Falcão, que é fã das aulas que o mestre Orlando dá aqui no programa. Ao empresário Arnoldo Viana, ele é da Norte Frangos. Ao João Serrão, que é o homem que conhece toda a história de Marituba. Ao Hamilton Viana, filho do meu amigo saudoso, amigo Zacarias. Dê uma mensagem final para eu fazer a minha mensagem. Rapidamente, uma mensagem final do programa. A todos, desejo que seja um junho de grandes colheitas na sua vida e que você seja um preservador dos bons princípios e valores e você possa fazer a diferença nessa sociedade que carece de pessoas que sejam referenciais. Mestre Orlando. Preservar é preciso e a terra pede socorro. Muito bem. Olha, quem ouvir essas duas frases magníficas que encerram o nosso programa, vamos raciocinar, vamos refletir. O programa de hoje, ele focalizou poeticamente sobre o meio ambiente. Que programa maravilhoso. Grave este programa. Este programa marcou e marca a minha passagem na Academia de Letras. Este programa é da Academia de Letras. Nós conseguimos na nossa gestão, e todos dois aqui são da minha diretoria. Todos dois são da atual diretoria da UMARI. Não estou fazendo aqui propaganda política para reeleição, não. Eu estou dizendo que isso fazia parte do nosso programa de gestão. De programa de gestão para a UMARI. E este programa de hoje, ele foi um dos melhores programas, com toda a admiração e o carinho que eu tenho por todos que estiveram aqui, todas acadêmicas maravilhosas, acadêmicos maravilhosos, mas hoje em relação ao tema do programa, porque eu trouxe a problemática da COP30 e os poemas, principalmente os poemas do acadêmico Renan, tem tudo a ver com a natureza, com a criação de Deus, com a dádiva de Deus, que Deus deu para nós na Amazônia. Nós temos que rezar todo dia e agradecer. Não se vive sem água, não se vive sem oxigênio, não se vive sem o ar, não se vive sem nada disso. Tudo é criação de Deus.
Não foi robô. Robô não fez o que Deus fez, não faz o que Deus fez. Ele pode atualizar, ele pode botar I A, I B, I C, I D, mas o que Deus fez, jamais. E, presidente, o meu poema, a primeira parte dele é de crítica, Total, né? exatamente. Desse ataque que é feito à Perfeito. Terra. Mas no final, a gente sabe que tem resistência. Perfeito. Que há milhões, bilhões de pessoas que estão querendo o contrário do que uma minoria quer, que é destruir a Terra. Muito bem. Quem lê, pensa, e quem pensa, evolui. Fim de programa. Encerramos mais um encontro de literatura ao vivo, cujos poemas aqui declamados, como o mestre Orlando diz, lidos e cantados, e nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde, da paz e do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia e esperamos que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Fique com Deus e até sábado, se Deus quiser.